Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos dando início ao Entrevista Coletiva e hoje nós vamos falar sobre um assunto palpitante, viu? É o nosso direito penal. Todo mundo tem a sensação de que nós temos uma lei importante, rígida, mas que ninguém cumpre, né? O cidadão entra hoje na cadeia, crime hediondo, crime isso, crime... Daqui a pouco já está livre de novo. E os políticos, então, Deus do céu, esses quase nem aparecem na cadeia. De vez em quando aparecem, mas ficam pouco tempo. É problema da lei? É problema na aplicação da lei? Por isso convidamos o professor de Direito Penal do Mackenzie, o Dr. Fernando Tadeu Marques. Ele é advogado, ele é mestre em Direito Penal pela PUC e além de professor, como eu já disse, da Universidade Mackenzie. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Marcos Andrade conosco também, nosso jornalista aqui da Band. Boa noite, Marcos. Boa noite, Zé. Boa noite, professor. Boa noite a você de casa. E a sua primeira pergunta, Marcos? Vamos lá, né, Zé? A gente tem em tramitação, então, dois projetos para mudar. O Código Penal e o Código de Processo Penal. Exato. Até enrolei a língua agora para falar um pouco. Quais são as diferenças desse Código Penal para o Código de Processo Penal? O Código Penal, Marcos, ele trata literalmente da matéria, então dos crimes. Então o Código Penal vai trazer o que de fato, as exposições do que de fato é para ser considerado como crime. Então uma determinada conduta como matar alguém, essa conduta vai estar tipificada no Código Penal. Corrupção, artigo lá do 317, vai estar dizendo o que é corrupção, o que consiste em corrupção e a atribuição de uma pena. O Código Penal consiste nesse regramento do que é crime. O Código de Processo Penal ele vai trazer a forma com que esse processo vai se exteriorizar. Então o Código Penal vai trazer regramentos sobre o inquérito policial, vai trazer regramentos sobre o processo em si, as matérias relacionadas a recurso, como se desdobram os recursos. Então, o Código de Processo está mais ligado à forma. E eu acho que o grande temor, né, que a gente sente, né, Zé, pelas pessoas, pelos comentários que a gente escuta, é de que essa mudança, principalmente no Código de Processo, pode afetar a Lava Jato, né? Até o juiz Sérgio Moro, recentemente, ele se posicionou contrário a essa reforma. Dentre as coisas que estão sendo propostas, o senhor acredita que a Lava Jato fica mais ameaçada? Ela, de certa forma, fica comprometida. Ela fica comprometida no seguinte sentido, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Todas as regras de direito formal, que é aquelas relacionadas ao processo penal, elas entram em vigor imediatamente. Então, feito lá a reforma, ela passa a valer tanto para os processos que se iniciam a partir daquele ato, para os processos que já estão tramitando. Então, para a gente ter um exemplo, na verdade, e entender isso com concretude, você pensa o seguinte: hoje a prisão preventiva ela não tem um prazo para ser concluída. Se não cessarem os motivos que justificam, lá no artigo 312 do Código de Processo atual, se não cessarem aqueles motivos, a prisão se estende. Então a gente vê alguns dos grandes figurões aí que hoje estão transitando nos processos da Lava Jato que ainda estão presos há um bom tempo, mais de 3 anos, outros políticos de um grande calibre com mais de 1 ano já de prisão. Para essas figuras, se a alteração, como proposta hoje, pelo menos dentro daquela perspectiva do que está sendo proposto, se ela passar, a prisão preventiva teria prazo. Então ela passa a ter prazo a partir de agora. Então vamos supor, passou esse projeto, a prisão preventiva, segundo o projeto, não poderia perdurar por período superior a 180 dias. Exatamente como for. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, é praticamente opinativa que eu vou perguntar para o senhor. Certo. Na verdade, eu sou defensor ferrenho da punição aos infratores, né? Mas veja bem, uma condução coercitiva, aquela que o cidadão é conduzido obrigatoriamente, sem que haja anteriormente uma simples intimação, para a gente saber se ele vai se negar ou não, por que ser coercitiva se seria a primeira convocação dele? E outro aspecto sobre isso que o senhor acabou de falar, que é a prisão preventiva. Essa história de não ter prazo também não pode levar os juízes, enfim, as autoridades do nosso Poder Judiciário a exagerarem. Esquece o cidadão lá na cadeia, não acabou ainda o prazo, os perigos continuam os mesmos, então fica ali. O senhor não acha que pode abrir brecha para excessos de autoridade? Então, José, hoje o que acontece, né, muitos críticos da Lava Jato, e já digo desde logo, né, muito embora seja advogado criminalista, a ideia é de que nós vamos defender sempre
a legalidade. Se alguém praticou um crime, que essa pessoa seja punida nos termos da lei, dentro do rigor que a lei estabelece, e que ela receba a pena que a ela foi destinada. Mas existe uma coisa que se chamam garantias. Garantias individuais do cidadão. Que essas garantias seriam aplicadas tanto para o Marcos, quanto para o Fernando, quanto para o José, quanto para o político que lá hoje está preso, submetido a uma medida cautelar, que seria o caso da prisão preventiva. O que ocorre hoje? Nós temos no Código Penal a possibilidade dessa condução coercitiva, como você disse, mas isso não pode gerar excesso. Muitos reclamam do juiz Sérgio Moro que em alguns momentos ele teria praticado alguns atos que excederiam aí as possibilidades razoáveis. Existe um rol de Só um segundinho, possibilidades. a gente cita o Sérgio Moro, o senhor citando o Sérgio Moro, eu acho que aí dá uma espécie de tranquilidade no assunto. Mas vamos imaginar um outro juiz qualquer. Qualquer que fosse o juiz. Qualquer juiz, eu estou aqui sentado, daqui a pouco aparece um bando de gente, me levar a condição coercitiva. Exato. Sabe, então, se a gente esqueceu o Sérgio ele Moro, fica que é numa quase situação emblemática. que é quase que é um deus, É. né? Vamos passar em outros nomes. Um outro juiz qualquer, um juiz aqui de Campinas. Nesse caso, ou de Campinas, ou de São Paulo, qualquer cidade que fosse, ele tem uma possibilidade, que é convidar. Não deveria? Qual é um dos objetos de crítica e de alteração do projeto? Eu vou até destacar aqui já desde logo. Não seria possível, né, ele fazer o convite? É o trâmite, assim deveria. José, convido você para vir aqui. Marcos, convido você para vir aqui prestar esclarecimentos. Ponto. Se você nega-se a ir prestar os esclarecimentos, o segundo passo seria então, sim, vou conduzir ele coercitivamente. Sim. O problema é que ele está fazendo a condução coercitiva sem antes convidar. Quem defende esse tipo de conduta, que eu acho errada, quem defende esse tipo de conduta vai dizer o seguinte: mas eu faço isso porque se eu convidar ele vai ligar para o Marcos e vai falar: Marcos, queima as provas, joga tudo fora, Marcos, você é o próximo, hein, Marcos? E cria-se ali uma situação de dificuldade para produção de provas. É uma justificativa não razoável. Não razoável. Porque ele tem outros mecanismos, escuta telefônica, ele tem outros mecanismos para fazer esse acompanhamento e de fato investigar. Eu acho que o ponto principal é o projeto, como está sendo posto, ele tem algumas coisas que até poderiam figurar, como assim, olha, vamos fazer isso, vamos fazer essas alterações, porque a Lava Jato está muito opressora, a Lava Jato está avançando e atingindo pessoas que nunca foram atingidas. Eu não sei bem se é isso, porque o Código Penal já tem dispositivos para que se desenvolva a atividade processual sem que haja excessos. Não precisaria disso. E o objeto das críticas vão nesse sentido. Olha, inclusive uma das proposituras do projeto é colocar lá um dispositivo que, por força dessa ingerência, dessa opressão efetivamente, ou de um ato que possa configurar um abuso de autoridade, o juiz seria responsabilizado por isso. Então, poderia demonstrar que houve um abuso se ele nem convidou antes de coercitivamente conduzir. E a prisão preventiva também sem prazo, né? Pode se demorar anos. Exato. Sem que o cidadão tenha sequer culpa formada. Exato. Que é um outro grande problema. Não é? A gente tem aí algumas formas de prisões cautelares, e dentre elas a prisão temporária, que vem numa lei especial, e a principal, que é a prisão preventiva, essa que está ali na casa do artigo 312, com as justificativas lá que o artigo impõe. Qual é o problema dela e objeto de crítica, que é um dos objetos de crítica? Ela não tem prazo. Então, enquanto perdurar a princípio a motivação que gerou aquela prisão preventiva, ele poderia ficar. Então, nós temos várias figuras aí que já estão presos preventivamente há mais de 3 anos. Ou seja, você está já aplicando, e aí é um objeto de crítica, isso aqui é a antecipação da pena. Eu estou aplicando uma pena sem nem saber se essa pessoa de fato vai ser condenada. Esse é um dos pontos aí, não é, bem críticos nesse sentido. Fora a questão de algumas justificativas, né, que você não pode confundir clamor público com a questão vinculada ao Código Penal. Então tem uma série de problemas. E esse rigor excessivo na Lava Jato, né, que para alguns é o ideal, mas para outros acaba sendo um atropelo, isso pode motivar essas propostas de alterações que estão surgindo agora? Pode ser um dos motivos dessas mudanças que estão sendo propostas? Olha lá, Marcos. Eu até é o que a gente ouve, na verdade, muitas vezes dos alunos, ou nas ruas, ou em debates que a gente participa em algumas universidades. E o que ocorre? Eles vão falar assim: mas eles proporam esse projeto
para acabar com a Lava Jato. Não é isso? O que está sendo vendido é isso. Estancar a sangria, né? Estancar essa sangria. Não, outras pessoas vão ser atingidas, ou vamos beneficiar quem está preso. Para você ter uma ideia, esse projeto ele foi proposto em 2010. Foi antes da Lava Jato. Muito antes da Lava Jato e 3 anos antes, por exemplo, do advento da aprovação da Lei 12.850, que é a que trata de crime organizado, traz a delação, traz agente infiltrado, traz uma série de dispositivos, né, e possibilidades para investigação. Então esse projeto que está sendo discutido hoje, dizendo que está querendo beneficiar a Lava Jato, ele é anterior à Lava Jato. Ele é anterior à legislação que deu subsídio para que a Lava Jato chegasse até onde ela chegou, como a possibilidade da delação premiada. Agora, professor, saindo um pouquinho, mas ficando claro nesse campo aí, o que a população reclama, e aliás, a população, onde eu me incluo, né? Sim. Eu me incluo também, é muito, o nosso Código de Execuções Penais é um negócio impressionante. Você fica 6 meses na cadeia, já tem direito à progressão. Você fica 1 ano, já tem direito a uma série de coisas, não dá tempo do cidadão começar a cumprir a pena, ele já está livre, está na rua. Isso é um horror. Não dá para o cidadão que é condenado a 10 anos, cumprir os 10 anos. Nós vamos ficar nesse engano que eu gosto, não, vai até 30 anos, mas aí o cidadão cumpre 6. Não dá para mudar isso. Essas reformas visam melhorar isso? Ora, José, o que acontece? Sempre que uma pessoa é presa e recebe uma pena, vamos supor, penas altíssimas, 25 anos, 30 anos, que seria o limite do nosso Código Penal, o limite de pena do nosso Código Penal, que alguém pode ser punida efetivamente por um mesmo delito, num processo condenado, é de chegar até 30 anos. Se ele for condenado a 60 anos, vamos supor, 100 anos, ele vai ficar efetivamente preso 30 anos, tá? Então, se ele pegou 100, o limite máximo pelo aquele crime são de 30 anos. Isso que ele vai ficar efetivamente preso. Uma coisa é o tempo que ele ficará preso, outra coisa é o que vai contar para efeitos de benefícios. Existe uma série de benefícios, né? A gente pode contabilizar aqui como benefício, depois que ocorre com o trânsito em julgado, a possibilidade da pessoa progredir no regime de pena. Então, primeiro, por que tem a progressão de regime de pena? É para que a pessoa possa sair do regime fechado, passar gradativamente para o semiaberto e haver uma reinserção dessa pessoa no corpo social. Isso é o que demanda a legislação, tanto no campo da execução penal, quanto de leis especiais que tratam do assunto. E depois passar do semiaberto para o aberto. Essa é a possibilidade. Se o crime for considerado muito grave, como hediondo, os crimes hediondos, ele progride, mas progride num outro tempo. Via de regra, se o crime não é hediondo, o tempo que ele vai ficar preso para passar de um regime para o outro é de 1/6 da pena. Então dá uma certa... Eu concordo que o pessoal... Nós vamos continuar um pouquinho, nós temos que fazer um intervalo agora, mas esse é um ponto que a população não aceita, e se pudesse mudar, ele mudaria. A saidinha é outro benefício que também a população já não aceita mais. Mas nós vamos fazer um intervalo e na volta continuaremos conversando com o professor de Direito, Fernando Tadeu Marques. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje falando sobre Código Penal, Código de Processo Penal, com o professor de Direito Penal da Universidade Mackenzie, professor Fernando Tadeu Marques, que é advogado também. Marcos, a sua pergunta para ele. Vamos lá. O professor Zé, no final do último bloco, ele falou sobre a saidinha, né? Que as pessoas estão um pouco cansadas da saidinha, mas é um pouco também de falta de informação, né? Porque 90% dos presos que saem na saidinha eles retornam, e é para quem está em semiaberto, né? E então os criminosos mais perigosos não saem. Então acho que isso também tem um pouco de confusão. A gente vê muito, principalmente nas redes sociais, em relação à confusão, a questão do financiamento, como que chama mesmo, quando um auxílio à reclusão, que as pessoas também falam, criticam muito. Para entender por que eles... Eu queria que o senhor explicasse esses 2 pontos que sempre nas redes sociais a gente vê o pessoal revoltado com essas questões. Vamos lá, Marcos e José. O que acontece? Hoje, a gente tem essa questão da saidinha, da progressão, a gente já finalizava o primeiro bloco falando disso. A pena tem a finalidade. Por que eu aplico a pena? Ela tem algumas finalidades. Primeiro, devolver o mal feito, retribuição, prevenir o mal. Então, que outras pessoas que vejam que aquele que praticou um crime efetivamente não pratique mais. Ou a sociedade olhando fala, olha, se eu praticar, eu também vou parar no mesmo lugar.
Então, isso é uma outra finalidade. E a terceira e a mais importante é a ressocialização. É fazer com que aquela pessoa seja reinserida no corpo social. Nós não podemos nos iludir, os crimes de corrupção, esses eu não penso tanto, mas naqueles crimes onde roubo, furto, alguma coisa nesse sentido, essa pessoa precisa ser reinserida. Porque a gente se ilude, se não nos preocuparmos com ela e a devolução dela para o corpo social, se ela não voltar melhor, ela vai voltar a delinquir. E muitas vezes, dentro desse contexto do presídio, ela vai voltar pior. Muito pior, muitas vezes. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão dessas saídas, né, que eles chamam de saidinha, mas a gente chama de induto. Esse induto de Natal, induto do Dia dos Pais, induto, ele necessitaria, na minha opinião, de alguns aperfeiçoamentos. Sim. Mas ele é importante exatamente para essa reinserção. Essa reinserção no corpo social. Primeiro, não é todo mundo que consegue sair. Não é um benefício Sim. aberto a todos. Ele é muito restrito, diga-se de passagem. Não são todos que saem. Dessa massa que sai, como você mesmo trouxe o dado, aproximadamente 90%, ou um pouco mais, 92%, 93% dessas pessoas regressam. Elas voltam. Passa lá o final de semana e regressa. Ou passa aquele período Natal, Ano Novo e regressa. Uma parcela não regressa. Muito embora ela tinha esse direito, ela faz uso do direito e se aproveita desse momento para não voltar mais para o presídio. Quando recapturado, ela vai perder uma série de benefícios. Então, assim, o que me preocupa, e é importante a gente esclarecer isso para a população, é que ali está dando oportunidade para uma pessoa para ela melhorar, para ela entender aquilo que aconteceu com ela e voltar ao corpo social melhor. E se ela não aproveitar a sua oportunidade, o problema é dela e ela vai ser prejudicada. O que a gente não poderia efetivamente fazer é prejudicar 90% por conta de 10 que não voltam. Se esses 90 que foram e voltaram continuarem melhores quando saírem, depois da aplicação da pena, a gente tem 90% da massa carcerária não voltando a delinquir. Agora, professor, sabe o que eu acho? Eu acho que a progressão nossa aqui é muito rápida. Tá. Você rapidamente passa a ter condições de dar saidinha. Então, quem tem condições de dar saidinha, vamos lá, vamos deixar dar saidinha. É que tão rapidamente você volta a ter essa condição. Esses dias nós tivemos a última saidinha aí do Dia dos Pais. O cidadão desse foi preso assaltando o carro lá em plena rodovia. Quer dizer, qual é o critério, que evolução teve essa pessoa para justificar a quem deu a saidinha? Então não há essa progressão penal, essa melhora do preso que justifique a progressão penal dele, que justifique saidinha, que justifique uma série de coisas. Sim. Então nós pecamos na base, mas já queremos dar o benefício aqui na frente. A sociedade não aceita, é isso. Sim. Eu concordo nesse sentido, e é que a gente tem um problema estrutural, a gente tem um problema administrativo, e é um problema que a gente não resolve com lei. Você falou da questão do prazo ser pequeno. Eu até acredito que talvez merecesse uma reforma em algumas situações. Por exemplo, 1/6 do cumprimento da pena, uma pessoa que foi condenada a 6 anos, ela vai ficar efetivamente no regime fechado 1 ano. Se ela preencher o requisito bom comportamento carcerário dentro do sistema carcerário, ter demonstrado respeito com seus pares, respeito com os funcionários, e ali demonstrar que ele pode voltar a um outro regime menos severo do que o fechado, ele já passaria. Então 1 ano ele já iria para o semiaberto. Cidadão que pega pena dá um exemplo de pena de 6 anos. 6 anos de reclusão. É uma pena razoavelmente grande. Que crime ele cometeu? Roubo. Que vai com pena de 4 a 10, o juiz deu 6, tá. Vamos supor. Uma mão armada e tudo? Não? Roubo com um emprego de arma de fogo. Teve um aumento de pena, chegou a 6 anos. Então. 6 anos. Ele fica 1 ano na cadeia. 1 ano. Efetivamente 1 ano e passa para o regime semiaberto. Regime semiaberto significa o quê, José? Ele vai ter a possibilidade de trabalhar durante o dia, mas não sai também à torta direita. Não é automático. As pessoas pensam que chegou no semiaberto já sai. Não, não é assim. Se o juiz entender que ele tem condições e tem um trabalho fora, ele pode trabalhar durante o dia e retornar durante a noite para a cadeia, para cumprir pena, para ficar preso. Mas não é todo mundo que sai. Então existe em alguns presídios a possibilidade de trabalhar internamente, quando tem aqueles anexos com parcerias público-privadas, empresas particulares que fazem uma parceria com o governo, e ali, aliado a esse dia que ele trabalha, também tem outros benefícios, como a possibilidade dele reduzir a pena pelo trabalho, que a gente chama de remissão, reduzir a pena pelo estudo. Então nesse campo ele teria algumas possibilidades. Mas lógico, isso se ele demonstrar, né, se ele demonstrar que é merecedor disso. Eu vou passar para o Marcos, só não quero monopolizar, não, mas esses dias eu fiquei escandalizado, viu, professor e Marcos, o advogado do ex-governador do Rio de Janeiro, o Cabral, ele contestou a prisão do Cabral, que é até agora, pelo que consta, o maior corrupto do Brasil em termos de ação e de dinheiro, dizendo que ele é totalmente inocente e que, se porventura o juiz não entendesse assim, que ele tivesse no máximo uma prisão semiaberta
ou então prisão domiciliar, coisa do tipo. Ou seja, agora o advogado que propõe então a pena para um delinquente daquele, a que ponto nós vamos chegar, hein? O advogado ele vai buscar recursos, ele vai buscar possibilidades que sejam dentro da legislação. Mas no caso dele especificamente, José, eu acho pouco provável ele conseguir um benefício desse tipo, pelos crimes, pela monta em termos financeiros que envolve a prática dos crimes de corrupção, que por hora, acho que se eu não me engano, ele já teve uma condenação, mas existem outros processos tramitando, e já recebeu uma pena relativamente alta, que acho que foi mais de 12 anos, uma pena que ultrapassou 12 ou 14 anos. Então, a possibilidade dele vir para um benefício já muito próximo, isso vai demorar um pouquinho. Né? Até porque existem outras condenações possíveis que podem acontecer aí na sequência. Eu acredito, mas a lei permite que o advogado sonhe com esse tipo de coisa, né? Sim, vai existir uma série de recursos. O pessoal fala também que é uma outra objeto de dúvida, e falo também da questão perguntada pelo Marcos sobre o auxílio reclusão, mas o pessoal fala, mas não existem muitos recursos no processo penal? Aqui eu vou fazer um pouco, eu vou defender, vou ser o advogado em causa própria, na verdade, né? Eu digo que não são tantos Como em causa própria? O senhor não recebeu o auxílio reclusão? Não. Quanto aos recursos, quando a gente impetra pelos nossos clientes. Não é que existem muitos recursos. O que ocorre é que há um afogamento do Poder Judiciário. A estrutura hoje do Poder Judiciário não alcança a quantidade de processos. Então são muitas demandas. Se você pensar que um juiz cuida, José, cuida em média, dependendo da vara que ele trabalha, de 3.000 processos. Nossa, muita coisa. 3.000 e poucos processos. Imagina ele movimentando 3.000 e poucos processos, marcando audiência. Então, assim, ele não tem condições físicas. Temos que tirar as segundas férias do juiz. Tem duas, nós vamos ter que tirar uma em razão dos seus argumentos, doutor. Eu acho que é razoável. Eu tenho amigos juízes, eles vão ficar um pouco bravos comigo, mas eu acho razoável. A questão do auxílio reclusão, para deixar isso claro, a população às vezes confunde muito, né? Ah, não, mas o cara é preso e ele vai ganhar por filho 900 e tantos reais, aproximadamente R$1.000 por filho. Não são R$1.000 por filho. A primeira coisa, rapidamente, esse benefício não pode ser confundido, porque ele não é um benefício penal, ele é um benefício previdenciário. Aí já começa a ignorância, a falta de conhecimento das pessoas. Ele é um benefício previdenciário. Pouco mais de 2% da massa carcerária, 2 ou 3% consegue ter acesso a esse benefício, porque ele tem que ter tido a condição de segurado obrigatório. Então ninguém, quando vai praticar um crime, fica pensando nisso. Se ele praticou um crime efetivamente, tinha um trabalho regular, ou recolhia o INSS lá os valores pertinentes, ele vai ter direito. Então, ou seja, é uma massa aqui de 97%, talvez desses 100%, 2 ou 3% aí vão ter acesso a esse benefício. Outra questão que é importante a gente tratar agora é da prisão, né, em segunda instância. A partir do momento que tem o julgamento, a condenação, em segunda instância, o réu pode ir para a cadeia. Isso. E que nessa mudança está sendo proposta uma alteração para só quando acabar de vez, ir no Supremo e aí terminou o processo, aí sim pode ser preso o réu. Exato, Marcos. O que ocorre? Hoje, o posicionamento mudou. Até 2009, o posicionamento era: a pessoa fica livre até o trânsito em julgado. Ou seja, enquanto houver possibilidades de recurso, ele vai continuar livre e recorrendo. 2009 para frente, isso muda. Então, a partir de agora, precisa que essa pessoa seja presa. Foi o entendimento do STF. Vai ser presa na segunda instância. Julgou aqui no TJ do Estado de São Paulo, essa pessoa vai ser presa, ela recorre, presa. Essa possibilidade aqui existe. E é que está vigorando hoje. O posicionamento no STF, por questões políticas ou jurídicas, está começando a mudar um pouco. Mas no projeto eles se anteciparam e colocaram essa possibilidade já como lei, para que não houvesse essa interpretação. Então colocaram isso no projeto, dizendo, olha, enquanto houver recurso, obviamente não tendo motivos para ficar preso preventivamente, essa pessoa alcançará a possibilidade de ficar solta até o final, até o trânsito julgado. Se houver subsídios para isso, ela vai recorrer no TJ, ela vai recorrer no STJ, ela vai recorrer no STF e ficará um bom tempo aí solto enquanto tramita toda essa demanda no processo penal. E o senhor acha que pode mudar isso agora ou pode reafirmar na mudança, na reforma dos códigos aí? Eu vou ser bem sincero, eu acredito que isso seja alterado. Eu acredito que se a reforma passar
como ela vem com esse caminhão de mudanças aí, que a gente tem umas 4 ou 5 mudanças bem consideráveis, com a delação, com a questão da condição coercitiva e afins, isso vai acabar passando. Eu acredito que seja, assim, aprovada a possibilidade da pessoa ficar livre enquanto tramita, desde que não preencha os requisitos da prisão preventiva. E aí nós teremos 50 anos para sair uma sentença. Professor Fernando Tadeu Marques, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um abraço ao senhor, boas aulas e bom trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço ao programa, ao convite, a você, José, a você, Marcos, obrigado pelo convite mais uma vez e fico à disposição. Marcos, obrigado. Eu que agradeço, Zé, muito obrigado, professor, e obrigado a você de casa.